Oi, gente. Então, a gente começou então na última aula, a gente viu a maior parte do sistema nervoso. Hoje é só o finzinho mesmo que a gente tem para falar do sistema nervoso. Então, a gente viu que o sistema nervoso, né, é um sistema rápido, com respostas específicas, né, que ele está presente em todo o corpo, né, os movimentos, para as ações dos órgãos e várias outras atividades. E o que diferencia ele do sistema endócrino, que a gente vai ver já já, é em um aspecto, a velocidade. O sistema endócrino ele é uma coisa um pouco mais lenta, um pouco mais de longa duração. Ele vai funcionar por meio dos hormônios, né? Que são substâncias que são jogadas no sangue para mandar um recado para algum órgão específico. Agora, esse aqui ele é tão rápido que eu consigo mandar vários recados do meu cérebro para a ponta dos meus dedos, né? Em milissegundos quase imperceptíveis, né? Então é um sistema bem eficiente nessa questão da velocidade e com uma resposta muito mais específica. A gente viu a estrutura da célula nervosa, então o corpo celular, que é a parte da célula onde fica o núcleo, o axônio, que é como se fosse o rabo dela, que é revestido pela bainha de mielina. Vou colocar o laser aqui para ajudar. A bainha de mielina, que é uma pulseira de gordura, né? Que a principal função dela vai ser possibilitar a condução saltatória, né? Que acelera a transmissão do impulso elétrico, do impulso nervoso. E no fim do axônio, a gente tem aqui umas ramificações, né? A ramificação terminal, a arborização terminal, que alguns chamam, é o fim do axônio, né? Aqui no começo são os dendritos, né? E no fim é o fim do axônio aqui, que aí a gente vai ter o contato de um neurônio com o outro, e nesse espaço entre um neurônio e o outro é onde a gente tem a sinapse. A sinapse que vai continuar transmitindo o impulso elétrico para um próximo neurônio, só que agora vai ser um fenômeno químico que vai acontecer aí, né? Algumas substâncias são jogadas na fenda sináptica, que a gente chama, que é o espaço aqui entre o fim do axônio de um neurônio e os dendritos de um outro neurônio. Aqui tem uma fenda, né, um buraco, digamos assim, um espaço, a fenda sináptica, onde vai acontecer esse fenômeno que é a sinapse. O que é a sinapse? Os neurotransmissores, substâncias químicas que estão no fim do axônio de um neurônio, do neurônio pré-sináptico, que a gente chama, essas bolsas com substâncias vão ser jogadas para fora aqui na fenda sináptica e vão molhar, vão se fazer ser sentidas por essas proteínas de membrana aqui nos dendritos do neurônio pós-sináptico, no neurônio seguinte, né? Essas proteínas de membrana a gente chama de neuroreceptores. Eles vão perceber o neurotransmissor e vão agora abrir os canais iônicos do neurônio seguinte para ele também se despolarizar e continuar transmitindo o impulso elétrico, né? Então esse é o mecanismo que a gente vê e depois tudo se repete de novo, né? Um neurônio do corpo, dos dendritos para o corpo celular, para o axônio, para o fim do axônio, tudo vai sendo despolarizado, ou seja, a membrana que estava muito bem separadinha, né? Tudo muito bem separadinho, como a gente viu aqui, positivo fora, negativo dentro, potássio dentro, sódio fora, né? Vai ter um pequeno momento que isso vai inverter, é o momento que está passando o impulso elétrico, vai ter a despolarização, e logo depois que esse impulso elétrico passar, vai ter a repolarização, voltando ao normal. A bomba de sódio e potássio vai restabelecer a desigualdade para manter o potencial de repouso, né? Então, passou o potencial de ação, restabelece a polaridade, restabelece a desigualdade, repolarizando a membrana. Beleza? Então, é isso que a gente tinha visto na última aula. Aqui a sinapse, como a gente vê aqui, os principais neurotransmissores, mas isso aqui não é muito importante, está mais como curiosidade. Só no finzinho que a gente vai falar um pouquinho mais deles. Outras células que ajudam no processo, astrócito ou célula-estrela, que vão nutrir os neurônios, vão dar sustentação para esses neurônios, vão dar oxigênio, glicose. Outras células são as que fazem a bainha de mielina, fazem as pulseiras de gordura. Então temos aí os oligodendrócitos no sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal, e as células de Schwann no sistema nervoso periférico, ou seja, os nervos e neurônios que vão para todo o resto do meu corpo, braços e pernas, assim por diante.
Aí temos algumas imagens que mostram aí, né, as células que fazem a bainha de mielina, os astrócitos, os neurônios, várias imagens mostrando como que essa fauna de células, né, essa floresta de células no nosso sistema nervoso. E aí chegamos na parte que a gente começou a falar da última aula, da estrutura do sistema nervoso, as subdivisões desse sistema. Então a gente chegou a falar que temos o sistema nervoso central, que é o encéfalo junto com a medula espinhal, que é essa estrutura que está dentro da nossa coluna vertebral, dentro dos ossos da nossa coluna vertebral, passa a nossa medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que são os nervos e gânglios que se prolongam por todas as partes do corpo. O sistema nervoso central, a gente viu que ele é dividido no encéfalo e na medula espinhal. O encéfalo, por sua vez, é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Sendo que no tronco encefálico temos o mesencéfalo, ponte e bulbo. E aqui, que é o principal que a gente vai falar da aula de hoje, no sistema nervoso periférico, né, pelo resto do corpo todo, a gente tem o sistema nervoso periférico motor ou somático e o sistema nervoso periférico visceral, vegetativo ou autônomo. O motor, ele cuida dos movimentos, né, direto para os músculos que fazem os nossos movimentos do corpo. E o sistema nervoso vegetativo, ou visceral, ou autônomo, ele vai para os órgãos, controlar as atividades do órgão. Meu estômago vai controlar minha digestão, meu coração vai controlar meus batimentos cardíacos, meu pulmão vai controlar a velocidade da minha respiração, e assim por diante. E dentro desse sistema nervoso visceral, o que vai diferir entre os dois é que a fibra simpática, ou seja, os neurônios da estrutura simpática, eles vão normalmente colocar os órgãos num estado mais de estresse. E os da fibra parasimpática é o contrário, vão colocar esses mesmos órgãos numa situação mais de relaxamento. É isso que a gente vai ver. Então o corpo sempre vai estar intercalando entre um momento que ele vai ativar mais a estrutura simpática e outros momentos que vai ativar mais a estrutura parasimpática. E um mesmo órgão, às vezes ele vai dar uma resposta ou a outra resposta, dependendo do tipo de estímulo que ele estiver sujeito, beleza? Então, a gente viu aqui, né, encéfalo, medula espinhal, como é que funcionava, matéria cinzenta e matéria branca no sistema nervoso central, a cinzenta que a gente vê no córtex cerebral e na parte mais interior da medula, são onde se concentram os núcleos dos neurônios, os corpos celulares dos neurônios, e a parte branca é normalmente onde só correm os axônios, que são os rabos dos neurônios, né? A gente viu que um neurônio, ele por mais que seja imperceptível a olho nu, o axônio dele pode se prolongar muito, né? Pode ser um axônio aí que chega a 1 metro, né, de distância. Então, realmente são células impressionantes. Aí a gente viu os componentes do encéfalo, cérebro, cerebelo, tronco encefálico. Então, o cérebro é quase tudo, né? Memória, pensamentos, raciocínio, emoções, sentidos. Mas o cerebelo aqui, especial, equilíbrio, tônus muscular, coordenação de movimentos voluntários. A gente chegou até a comentar que em esportes, né? Um dos principais componentes do cérebro ativados quando a gente pratica esporte é o cerebelo, porque ele dá toda a nossa noção, né, de equilíbrio para a gente não se desestabilizar e também a coordenação dos nossos movimentos voluntários, né? Então, parte da inteligência esportiva acho que também está aqui no cerebelo, né? Tronco encefálico, que é essa parte mais inferior aqui, que é a parte que conecta com a medula espinhal embaixo. A gente tem aí, né, mesencéfalo, ponte e bulbo, e o mais importante aqui é o bulbo, que ele vai controlar a atividade respiratória, a frequência cardíaca e a pressão arterial. E aí, gente, comentamos das meninges também, que são os tecidos aí que revestem o sistema nervoso central. São 3 tecidos que protegem, né? A dura mater, a aracnoide e a pia mater, e o líquido cefalorraquidiano, que fica aí entre a aracnoide e a pia mater, para amortecer um pouco os impactos sobre o nosso sistema nervoso central. E aí, finalmente, sistema nervoso periférico. Então, são nervos que vão se prolongar por todo o corpo. O que são nervos? São vários neurônios, axônios de neurônios, né? Envoltos por um tecido, né? E paralelos, vários neurônios paralelos correndo uns do lado dos outros,
num maço, né? Um maço de neurônios, né? Então, eles podem aí no meio ter pequenos gânglios. Os gânglios aqui são que comportam alguns corpos celulares, alguns núcleos de neurônios ali dentro deles, né? Isso que é um gânglio. Pode ter ali uma sinapse, mas esse é o sistema nervoso periférico, como eu já tinha comentado um pouco. Temos o motor e o autônomo. O motor, que vai direto para os músculos, os movimentos, e o autônomo, que vai acionar os órgãos, né? Então, aqui, por exemplo, acionando o estômago, e aqui acionando um outro músculo de movimento. Então, a primeira coisa que eu vou falar, então, de novo da aula de hoje é sobre o arco reflexo. O que é o arco reflexo? Arco reflexo é um fenômeno que às vezes acontece devido ao sistema nervoso motor. Então, a parte do sistema nervoso periférico, que não é o sistema nervoso central, e ele vai cuidar dos nossos movimentos voluntários. Mas não só dos movimentos voluntários, alguns movimentos involuntários ele também vai exemplo, é o caso em que, quando eu estou me movimentando agora, estou mexendo minhas mãos aqui, por exemplo, esse movimento das mãos que eu estou fazendo, ele é consciente. Consciente no sentido, talvez eu não esteja raciocinando exatamente em que altura que vai ficar cada dedo, ou cada coisa assim, mas assim, esse comando, ele está vindo do meu cérebro. Eu que estou comandando isso está vindo do meu encéfalo, eu que estou comandando isso para minha mão. Agora, se eu tô, por exemplo, sei lá, eu tô numa festa de aniversário, cantando parabéns para alguém, tô muito perto do bolo e não percebo, só que tem uma vela aqui embaixo do meu cotovelo que tá começando a queimar meu cotovelo. Aí, quando eu sinto aquela queimadura rápida, aquele calor rápido chegar, eu tiro o meu braço, mas eu nem pensei, antes de eu perceber que eu tava ali sujeito a uma queimadura ali da vela do bolo, o meu braço saiu sozinho. Foi uma ação reflexa, né? Foi quase um reflexo meu, né? Ou quando a gente está andando na rua, por exemplo, e sem querer, estamos andando descalço, sei lá, na rua, na praia, em algum lugar, e pisa num caco de vidro, pisa em alguma coisa pontiaguda, né? A gente tira o pé rápido. Aquilo não é nem pensado, aquilo não passa pelo cérebro. É um mecanismo de resposta mais rápido. É um atalho. A gente vai ver como é que é esse atalho. Porque o que seria o normal? O normal é a gente pensar, ou seja, por exemplo, Caramba. Sei lá, eu tô cozinhando, tô fazendo alguma coisa na cozinha e tô com a minha mão em um lugar que tá ficando quente. Só que ainda não tá fervendo, não é um susto, não tô levando nenhum susto, ele tá ficando mais quente. Eu sei que se eu continuar deixando a minha mão ali, naquele ponto da panela, talvez daqui a pouco, daqui a 1 minuto, eu posso me queimar, né? Então eu, percebendo, estou sentindo pela minha mão, chega, né? Então as minhas fibras sensoriais, as fibras, as partes, os neurônios sensoriais do sistema nervoso motor, né? Do sistema nervoso periférico, vão me informar isso. Quando essa informação chegar, eu vou raciocinar e vou tirar para eu evitar essa queimadura. Isso tudo é raciocinado. Então, a fibra que está sentindo isso, está levando essa informação para o cérebro. Lá no encéfalo, no cérebro, eu penso e volta com o recado para o meu músculo, tire a mão daí, certo? Aqui vai acontecer um atalho, que é o movimento reflexo. Não é raciocinado, é rápido demais. É um mecanismo de autodefesa do corpo, que a gente nem pensa, né? Que é o quê? Quando a gente está, por exemplo, andando, né? E pisa num espinho, pisa em alguma coisa, o que vai acontecer? Isso não passa pelo cérebro. Só vai chegar até a medula espinhal, não vai subir mais. Só vai chegar até aqui a medula espinhal que está dentro da coluna vertebral. Como é que funciona isso? Aqui, o exemplo que dão normalmente, e que eu fazia em aula, quando a gente tinha aula ao vivo, é o do martelinho no joelho, né? Teve algumas aulas que eu pedi para alguém ir lá e tentar fazer aquele negócio do joelho, não sei se alguém já fez, que você coloca, tipo, dá uma batidinha assim na frente do joelho e a perna levanta sozinha. Não sei se alguém já tentou fazer isso em casa e tal.
Não se arrisquem, mas é legal, é engraçado. E aí, quando você faz isso, às vezes a sua perna levanta sozinha, você não pensa nisso, né? Isso é uma resposta reflexa, é um arco reflexo que a gente chama, né? E como é que funciona isso? Qual é o mecanismo disso? O mecanismo é o seguinte, aqui, por exemplo, a gente tem a patela, né? Que é um ossinho do joelho aqui, né? Então, ele recebe aqui um impacto nessa região. Aqui a gente tem alguns neurônios sensoriais, a fibra sensorial que a gente chama, que vão perceber esse impacto, né? Essas fibras sensoriais vão perceber esse impacto, então vão aqui o impulso elétrico, ele vai lá para a medula espinhal, dentro da nossa coluna vertebral. Quando chegar na medula espinhal, ele vai ter uma sinapse aqui, pode ter ou não um neurônio de associação aqui, um interneurônio que a gente chama. Ele vai mandar esse impulso elétrico agora de volta para a perna, só que agora é pela via motora, é pela via do movimento, não é mais pela via sensorial, porque a via sensorial ela só sente, ela envia o recado da sensação, né? Agora que a gente tem o recado da sensação, isso vai voltar esse impulso elétrico volta pela fibra motora. Então a gente vai ter um neurônio motor aqui que vai voltar e vai dar um choque no meu músculo para eu tirar o meu pé do espinho, né? Antes de que eu me fira mais, que eu danifique ainda mais o meu corpo, o meu pé, né? Então, isso tudo acontece na nossa medula espinhal, a gente não tem raciocínio, né? Não é consciente. Então, é um reflexo, né? Então, a gente tem aqui o órgão receptor, recebe o estímulo externo, o neurônio sensorial, que a gente chama também de neurônio aferente, porque o outro neurônio, que é o motor, a gente chama de eferente, é o que efetua o movimento, né? Eferente, neurônio motor, eferente ou efetuador, tá? Essas palavras às vezes aparecem na biologia, aferente e eferente. O que significa? Aqui no sistema nervoso, o aferente é a fibra sensorial, normalmente é a que vai levar primeiro, que acende a informação para a medula espinhal e para o cérebro, né, para essa informação ser processada, e depois a gente vai efetuar algum movimento, né, vai efetuar alguma ação com base nessa informação, né, seja ela automática, como é o caso do arco reflexo, ou raciocinada passando pelo encéfalo. Então a gente vai ter a fibra aferente, que são os neurônios sensoriais, e a fibra eferente, que é dos neurônios que vão efetuar o movimento, beleza? Então, só não confundir aferente e eferente. E aí, por fim, a gente vai ter o neurônio motor ou efetuador acionando o órgão efetuador. O órgão efetuador é o músculo que vai contrair ou vai relaxar para tirar o nosso corpo daquela situação de perigo ou daquela situação de exposição. Beleza? Então, esse é o mecanismo do arco reflexo, é assim que ele funciona, beleza? Então, não é o mesmo neurônio que percebe e que efetua o movimento. Primeiro é percebido por um neurônio e depois retorna por outro para efetuar o movimento. Isso já foi questão de prova, tá? Então, às vezes a gente acha que é a mesma estrutura, o mesmo neurônio, mesmo estrutura do sistema nervoso que está percebendo, também é a que vai efetuar o movimento. E não é bem assim, né? São duas vias distintas, uma sobe e outra desce. Uma aferente, outra eferente. Beleza? Rodrigo perguntou aqui, ó, o mal de Parkinson pode estar ligado a isso? Não sei específico te dizer não, Rodrigo. Beleza? Vou ficar te devendo essa. Então, gente, essa é a parte do arco reflexo. Vamos agora ao sistema nervoso autônomo. É um sistema nervoso muito interessante e que cai bastante também em vestibular. Cai mais do que o motor, aliás, eu acho. O autônomo é o que cuida dos órgãos, né? Como eu falei com vocês. Autônomo, vegetativo ou visceral são nomes para a mesma parte do sistema nervoso periférico. E nesse sistema nervoso autônomo, a gente viu que ele é dividido entre o simpático e o parasimpático. O destino deles é o mesmo. Então aqui a gente consegue ver que tem um neurônio aqui que sai da estrutura parasimpática para o estômago. A gente tem um outro neurônio que parte da estrutura simpática e também vai para o estômago. Ou seja, o órgão-alvo é o mesmo, no simpático e no parasimpático. Qual que é a diferença entre eles? O efeito.
Porque o simpático, ele está mais relacionado a um mecanismo de estresse e o parasimpático é um mecanismo de relaxamento. E os dois são complementares, né? Então, porque tem momentos que o nosso corpo ele precisa se colocar numa situação de estresse, numa situação de energia, para ele conseguir responder a alguma situação de perigo, alguma situação de ansiedade, assim por diante. Em outros momentos, o corpo precisa relaxar. E isso é principalmente em momento, por exemplo, da digestão. A digestão, depois que a gente come, é um momento que o sistema nervoso parasimpático vai agir bastante sobre os nossos órgãos, para a gente relaxar e ter o maior aproveitamento da digestão que a gente precisa. A gente tem neurônios sensitivos nos órgãos, a Beatriz está falando aqui, né? Que eu saiba, aí eu não sei te dar uma resposta em específico, eu tô falando assim, pelo que eu sei por cima, assim, posso estar errado. Eu acho que não, a grande maioria dos órgãos não. Alguns a gente pode ter alguns pequenos neurônios sensitivos. Então, por exemplo, nos olhos a gente tem alguma sensibilidade, nariz, mas os órgãos internos, a maioria não, acho que não temos sensibilidade não, né? Muito pouca. Então, por exemplo, sei lá, no coração, às vezes a gente sente, né? Pode sentir alguma coisa no coração, mas normalmente a gente não sente. A gente tem pouca sensibilidade na parte interna do corpo, tá bom? Então, aqui a gente tem a divisão então do simpático e do parasimpático. A divisão não é só funcional, a divisão não é só de efeitos, ela também é da localização. Porque porque as fibras, Leandro aqui, eu não sinto nada no coração, meu coração é gelado, coração de pedra, né? Então, gente, tá vendo? Isso fica de aviso aí, ó, não se envolvam com o Leandro, muito, muito arriscado, não tem coração, né? Insensível, Frozen, cuidado. Mas então, o que acontece aqui é o seguinte, o parasimpático e o simpático estão em localizações distintas. As fibras saem em pontos distintos da medula espinhal. Então a gente vê que a estrutura periférica do parasimpático, ela sai dessa região aqui cranial, que a gente chama que é bem perto do cérebro, e da parte sacral, que é o fim da coluna vertebral. Enquanto que a parte simpática, ela sai aqui mais do meio da medula espinhal, que é na altura do tórax e da lombar, tóraco-lombar. Então, por isso que às vezes pode aparecer sistema nervoso autônomo. O parasimpático também pode ser chamado de crânio sacral, porque ele está nas duas extremidades da medula espinhal, e o simpático de tóraco-lombar, porque ele está aqui na região intermediária, que é o tórax e a lombar. Beleza? Vamos olhar mais a fundo como é que isso funciona. Esse slide aqui é um dos mais importantes de todo o sistema nervoso. Ele está mostrando para a gente quais são os efeitos dos neurônios simpáticos e dos neurônios parasimpáticos sobre os nossos principais órgãos. E isso cai muito em prova, beleza? Nossa, como é que eu vou decorar todos esses efeitos? Quem quiser pode decorar, se sentir mais seguro com isso. Mas tem uma forma de você lembrar e você intuir isso com mais facilidade. Como eu falei para vocês, gente, a estrutura do sistema nervoso autônomo simpática, ela está relacionada com situação de fuga, de luta, de risco, de medo, de ameaça, de estresse, de emergência. Quando eu era vestibulando, como é que eu fazia para lembrar disso? Simpático, esse S do simpático me lembra de S de socorro, né? Então, socorro lembra de simpático, né? O S no começo. Socorro, socorro. O que vai ser acionado no meu corpo numa situação de desespero, de emergência? Preciso sair correndo. Então, tá vindo alguém da redação. Socorro, o que eu faço? Saio correndo, né? Então, uma situação de emergência que a gente vai conseguir sair correndo. E o que acontece, então, o simpático. E o parasimpático é a situação de relaxamento. O que esse para me lembra? Me lembra de parado. Uma pessoa parada. Ela tá parada, ela quer ficar de boas na dela, suave na nave, tranquilo com o esquilo e assim por diante. Então, parado. Parado é o parasimpático. Simpático com S é a situação de socorro. Beleza?
E aí, então vamos pensar cada um desses órgãos aqui, tá? Olho. Numa situação de emergência, eu preciso enxergar melhor, eu preciso me preocupar muito ou pouco com a minha visão, com o que eu estou enxergando, com a distância dos objetos que estão de mim, as pessoas. Numa situação de desespero, normalmente, né, o simpático, a gente dilata a pupila para enxergar com maior clareza as coisas, né? E numa situação de relaxamento, a pupila vai contrair porque a gente não precisa enxergar tão bem assim. O foco é outro, né? Foco é digestão, outras coisas, relaxar, meditar e assim por diante. Agora, olha aqui os órgãos que estão relacionados com o sistema digestório. Quando que eu vou digerir melhor, gente? Numa situação de desespero ou numa situação de relaxamento? O corpo ele vai focar a digestão quando a gente está bem relaxado, né? Tanto que alguns países, né, acho que Portugal, Espanha, Península Ibérica ali tem muita tradição, né, de fazer a sesta depois do almoço, né? É aquele cochilo ali de meia hora, 1 hora no máximo, depois do almoço. Isso ajuda na digestão, né? É bom até. É o que eles chamam de sesta, né? Acho que os espanhóis chamam de siesta, alguma coisa assim. E qual é o sistema nervoso que vai ativar isso? É o parasimpático. Então, o que ele vai fazer? Eu vou salivar mais. A saliva é importante para a digestão, né? Já começa a digestão dos carboidratos na boca. Então, eu vou salivar mais. No simpático, na situação de desespero, eu vou salivar menos. Inibe a salivação, né? Estômago aqui, ó. O parasimpático vai estimular a atividade do estômago e do pâncreas, que vão ajudar na digestão. Quando eu estou querendo sair correndo, eu estou vendo o ônibus, terminar o capelinho, terminar o bandeira passando, eu vou sair correndo a 1.000.000 por hora, né? Por quê? Porque o próximo só vai passar daqui a 10 minutos, eu vou chegar atrasado na aula de biologia. Então, eu não vou ficar digerindo ali naquele momento, né? Eu vou inibir meu estômago, calma. Depois que você estiver lá no ônibus, tranquilo, aí você digere o que você comeu do café da manhã. Então, ele vai inibir ali a atividade do estômago e do pâncreas. Outras coisas, o sistema respiratório, né? Os brônquios, que são ali os tubos que conectam nossos pulmões, né? Eles vão ser, numa situação de correria, de estresse, eles vão relaxar. O que é relaxar? É dilatar, né? Quando um músculo, alguma estrutura relaxa, normalmente ela aumenta de tamanho, né? Então, o relaxamento favorece o melhor fluxo de ar. A gente consegue respirar melhor, que a gente vai precisar de mais oxigênio ali para aquela situação de emergência. Quando a gente está em uma situação de relaxamento, contrai os brônquios, não precisa ter tanto fluxo de ar assim, né? Os batimentos cardíacos, o parasimpático, parado, relaxado, batimentos cardíacos vão diminuir, vão ficar mais brandos, é o que a gente chama de bradicardia, é a baixa frequência cardíaca, bradicardia. Numa situação de estresse, de emergência, o que vai acontecer? Situação de taquicardia, né? Taquicardia é acelerar os batimentos cardíacos. A frequência cardíaca fica mais alta, né? Isso é a taquicardia, o oposto é a bradicardia, beleza? Então, o que mais aqui, ó? Vesícula biliar também, que é do sistema digestório. Tudo que é sistema digestório vai ser estimulado pelo parasimpático e vai ser inibido pelo simpático. E aqui também a gente vai ter a função da produção de adrenalina e noradrenalina. Se der, talvez a gente comente um pouco isso hoje, na parte de sistema endócrino, que vai ter também uma glândula que vai ajudar o sistema nervoso simpático a também deixar o corpo mais alerta, deixar as células mais ativas, que é a glândula suprarrenal em cima dos nossos rins, que vai secretar o hormônio adrenalina, né? Então a gente já vai ver como é que isso vai funcionar mais para frente. Por fim, urinar, né? Quando a gente urina, a nossa bexiga contrai, né? E quando a gente não urina, a nossa bexiga está relaxada. Normalmente, a gente vai urinar numa situação de relaxamento, né? Parasimpático. Então, a gente só vai contrair a bexiga para urinar quando a gente está mais relaxado. Quando a gente está mais nervoso, às vezes é até difícil conseguir urinar, né? Porque a bexiga fica mais relaxada. No momento de você sair correndo atrás do ônibus, não é a hora, normalmente, de urinar, né? Então, é mais ou menos isso.
Por fim, aqui, na situação de relaxamento também, né, vai ter o estímulo sexual, né, então a ereção, a excitação da pessoa. E por uma pequena curiosidade, só no momento do orgasmo, o simpático, ele dá a sua pitada lá também, né? Então, só para ver como os dois também se complementam nesse aspecto aí, na atividade sexual. Beleza? Mas, de uma forma geral, eu acho que é legal a gente intuir por isso, né? O parado, o relaxado, o digestão versus o sair correndo, o emergência, o socorro, o luta ou fuga e assim por diante. Reação de luta ou fuga, isso aparece muito nos vestibulares. Beleza? Então, gente, esse slide aqui pode ficar nele aí, se vocês quiserem, desenhar, ou quem que tiver pegado já a mãe, já tiver entendido o que acontece aqui, beleza. Mas quem não entendeu muito a diferença do simpático e do parasimpático e o efeito nos principais órgãos, pode ficar um tempo aí olhando, beleza? Fazer um resumo no caderno, porque isso aqui cai bastante, tá? Principalmente na FUVEST, na Unesp, na Unicamp. O Enem, ele tem uma tradição de não cobrar muito o sistema nervoso, tá? Então, só para avisar vocês, é difícil aparecer sistema nervoso no Enem. Mas tudo pode acontecer, porque o Enem do ano passado, por exemplo, apareceu coisa que nunca tinha aparecido antes. Então, gente, por isso que quando eu vou falar para vocês assim, esse conteúdo não cai numa determinada prova, eu posso dizer para vocês que esse conteúdo nunca caiu, mas não que ele não possa cair, porque todo ano aparecem coisas novas em todos os vestibulares. Então, por isso que a gente precisa dar tudo para vocês, né? Porque as provas não são sempre iguais, sempre elas estão em constante mudança, né? Então, é importante que vocês tenham uma formação completa, beleza? Vi que tem alguns recados, algumas coisas aqui. Argentina e Paraguai também fazem festa? Não sabia. México entra também? Aí eu não sei. Ó, a Lê responde aí, ela que tá manjando, parece. Uso de drogas, como a cocaína, interfere no sistema nervoso simpático? Sim, né? Então tem várias drogas, o efeito das drogas, eles agem sobre o sistema nervoso, né? Por quê? Porque eles vão em diferentes fibras do corpo, né? Então tem drogas que vão agir em determinadas partes do cérebro, outros em outras partes, e é normalmente na sinapse que elas vão interferir. Então, determinados processos, determinadas reações, elas só acontecem numa determinada situação, sei lá. Eu só vou só vou dilatar a pupila, só vou ficar focado com ansiedade, alguma coisa assim, numa situação de real emergência. Só que eu consigo provocar isso artificialmente, às vezes, com uma droga, né? A cocaína vai fazer um pouco isso. A cocaína, por exemplo, ela vai ativar o sistema nervoso simpático, né? Que é esse do socorro, então a pessoa vai ficar, né, elétrica, vai ficar estressada e tal, mas para ela é aquele estresse bom, é o estresse da montanha-russa, né? Que tem gente ou do esporte radical, por exemplo, né? Para liberar a adrenalina, porque a adrenalina ela tem o seu prazer também do momento, né? Então, e vão liberar artificialmente, em vez de você estar numa situação de perigo, ou uma situação que exige que você esteja com aquela ansiedade, com aquele sentimento de emergência, de socorro, de luta ou fuga, você provoca aquilo artificialmente com o uso de uma droga. E aí a cocaína vai entrar naquela sinapse no lugar da adrenalina e vai provocar aquele efeito, né? Então, é mais ou menos isso, de uma forma bem superficial, como acontece. Algumas drogas vão ativar o sistema nervoso simpático, a cocaína é o caso mais exemplar, e outras drogas vão ativar o sistema nervoso parasimpático, do relaxamento. Se eu não me engano, a maconha, por exemplo, o princípio ativo da maconha, o THC, ele vai agir nas fibras parasimpáticas. Então o corpo vai ficar mole, né? O corpo vai ficar mole, vai relaxar, né? Mas também é um efeito artificial, né? Não é que o corpo está precisando daquilo naquele momento, mas é o que você está provocando. Você coloca na sinapse ali artificialmente alguma coisa diferente, né? A Mariana está falando aqui, que ironia, o simpático está relacionado ao estresse. É porque aqui a palavra, né? Ela realmente é engraçada, né? Porque na verdade, simpático aqui não tem nada a ver com o nosso simpático, que é a pessoa agradável, né? Com quem você gosta de conversar, não sei o quê.
Aqui o simpático é um termo mais técnico, né, biológico, que quer dizer essa fibra relacionada com a situação de emergência, né, com uma situação mais de ansiedade. E ao longo do nosso dia, gente, os dois sistemas são o tempo todo ativados, né? Algumas horas do dia mais o simpático, outras mais o parasimpático. Quando a gente faz uma meditação, por exemplo, a gente está estimulando principalmente o sistema nervoso parasimpático para fazer o relaxamento do nosso corpo, né? Então, mas isso acontece o tempo todo, né? Quando você está numa discussão com alguém, né? Tendo, sei lá, discutindo com alguém da sua família, ou discutindo com a namorada ou com o namorado, sei lá, uma situação tensa, aí o simpático vai ser acionado, e assim por diante. A Beatriz falou, pensar como o pessoal fica quando usa e lembrar da diferença. O noiado não come, não dorme, fica agitado, etc. Pupila a mil. Então, tudo tem suas relações aí. Até porque se você soubesse muito sobre isso, a gente já ia imaginar alguma coisa. Você está sempre agitado, falando rápido. Então, vocês não sabem, né? Por que vocês acham que eu chego assim na aula? Vocês acham que antes não rola nada? Tô brincando, gente. Eu prefiro os efeitos naturais, não os artificiais. Mas cada um tem a sua liberdade aí, eu respeito as opções de cada pessoa. Então vamos lá. Cadê? Por fim, último slide, acho que acabou depois. Último slide aqui, gente, última coisa importante. Essa é uma questão um pouco mais específica, tá? É difícil cair, mas quando cai, todo mundo erra, então por isso que eu vou falar. Questão da farmacologia. O que é a farmacologia? Que a gente vai olhar aqui no sistema nervoso autônomo. A Mariana só perguntou aqui, a bipolaridade está relacionada a essa instabilidade do sistema nervoso? Não sei te dizer, Mariana, eu acho que já é uma coisa um pouco mais complexa, tá? Tem a ver com o sistema nervoso central, né, do cérebro aqui, onde a gente tem a noção da personalidade e tudo, mas aí já é uma questão bem mais complexa, né? Acho que foge um pouco da estrutura periférica do corpo, que é o que a gente mais está olhando aqui agora, né? Uma questão bem mais psicológica, mas realmente eu não sei, não saberia comentar mais a fundo sobre essa questão, beleza? Farmacologia do sistema nervoso autônomo. Isso aqui é o seguinte, gente. Como eu falei para vocês, a gente tem então as fibras do parasimpático que estão na região cranial e na região sacral, nos extremos da medula espinhal. E a estrutura simpática, né, que vai acionar em caso de emergência, de luta, fuga, de tensão e assim por diante, está na parte intermediária do corpo. A questão é que aqui a gente tem representado alguns neurônios, né? Então a gente tem esse neurônio aqui, ó, esse pontinho aqui é o corpo celular do neurônio, onde fica o núcleo, tá? Aqui o axônio e aqui o fim do axônio. Aqui vai ter uma sinapse. Isso aqui, esse desenho está representando uma sinapse. Tem um fim do axônio aqui e a cabeça do outro neurônio aqui. O corpo celular do neurônio seguinte aqui. Aqui o axônio e vai chegar aqui nos órgãos que vão receber esse estímulo. Visceral effectors, tá aqui, ó. Efeitos viscerais. Os efeitos sobre os órgãos, tá? O que acontece aqui é o seguinte. Primeira observação que a gente pode ver é que os neurônios parasimpáticos, aqui tem gânglios, tá, gente? Tem isso aqui, onde tem essa sinapse aqui, essa conexão de dois neurônios, é onde tem um gânglio. Tem um espacinho ali para conseguir os dois neurônios se conectarem, ficarem perto um do outro para fazer a sinapse. Ou seja, a gente tem um neurônio pré-ganglionar e um neurônio pós-ganglionar. A gente percebe que na estrutura parasimpática, o neurônio pré-ganglionar ele é mais longo e o pós-ganglionar é mais curto. Na estrutura simpática, é o contrário. Aqui, pequenas exceções, né? Mas de uma forma geral. Na estrutura simpática, o pré-ganglionar é mais curto e o pós-ganglionar é mais longo. Então, é o contrário, tá? Como eu disse para vocês, isso aqui é uma questão específica, difícil de cair em prova. Pode cair aí numa FUVEST, numa segunda fase, alguma coisa assim. Mas se cair, pelo menos, eu quero que vocês saibam que existem esses detalhes aqui, tá? Mas o mais importante disso aqui é a questão seguinte. Qual é o neurotransmissor que vai estar nessa sinapse aqui? Qual é a substância química que vai ser liberada por um neurônio para o neurônio seguinte para transmitir essa informação, transmitir o impulso nervoso? No simpático,
o principal neurotransmissor é a noradrenalina, no simpático, beleza? Então, por isso que a noradrenalina, ela é muito parecida com a adrenalina. Ambos são neurotransmissores e também são hormônios. Ou seja, além de ver eles aqui agindo na fibra nervosa, entre um neurônio e outro, também vamos ver essas mesmas moléculas, essas mesmas substâncias químicas sendo jogadas no nosso sangue para funcionar como hormônios. Isso a gente vai ver na aula do endócrino, beleza? O simpático, então, a situação de estresse está relacionada com a adrenalina, com a noradrenalina. O parasimpático, o principal neurotransmissor envolvido aqui não vai ser a noradrenalina, vai ser a acetilcolina, beleza? Então, isso é muito importante, gente. Simpático, noradrenalina, adrenalina. Parasimpático, acetilcolina. Um outro nome para a noradrenalina é norepinefrina. Norepinefrina. E por quê? Porque a adrenalina também é chamada de epinefrina. Adrenalina, epinefrina, noradrenalina, norepinefrina. São substâncias primas ali, são muito semelhantes entre si e tem essas duas formas de dizer o nome delas, beleza? A acetilcolina só tem esse nome mesmo, que é o que está representado aqui como ACH. E aqui está como E de epinefrina e NE de norepinefrina, beleza? Então, só para vocês verem que os neurotransmissores principais em cada uma dessas fibras é diferente. E é importante lembrar cada um deles. Por que é importante lembrar cada um deles? Eu não lembro se eu falei isso na outra aula, mas isso é elementar. Se eu não falei na primeira aula, deveria ter falado, mas pelo menos estou lembrando de falar isso agora. A relação entre neurotransmissores que são soltados pelo neurônio pré-sináptico e os neuroreceptores, que são as proteínas de membrana nos dendritos do neurônio pós-sináptico, ela é uma relação específica. É uma relação chave-fechadura. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que se eu tiver numa fibra, se eu tiver na parte do sistema nervoso, que é uma estrutura parasimpática, eu estou no sistema nervoso parasimpático, vou bem aqui nesse gânglio aqui, ó. Nesse gânglio aqui, nesse gânglio aqui, né, desses dois neurônios aqui. Essa sinapse aqui, vai funcionar com acetilcolina. Se eu jogar adrenalina nessa fenda sináptica, o que vai acontecer? Essa fibra parasimpática, ela vai funcionar do mesmo jeito? Ela vai funcionar do jeito contrário, como se fosse simpática, porque foi a adrenalina que foi jogado ali? Ou ela absolutamente não vai funcionar? Alguém tem alguma ideia? A Beatriz falou aqui, né? Acho que não funciona. Não funciona. Por que não funciona? Porque eu tenho receptores que são neuroreceptores de acetilcolina. Eles estão preparados ali para receber acetilcolina. Se aparecer adrenalina para eles, é como se estivesse aparecendo água, é como se estivesse aparecendo qualquer coisa. Para ele não vai funcionar. Ele é um receptor colinérgico. Se ele é um receptor colinérgico, ele só percebe acetilcolina. Se ele é um receptor adrenérgico, ele só vai perceber adrenalina ou noradrenalina. Então, essa relação é específica, tá, gente? Muito importante lembrar disso. Isso é muitas vezes questão de prova. Muitas vezes questão de prova. Então, a relação entre os neurotransmissores e as proteínas de membrana que percebem a sua presença nos dendritos do neurônio seguinte é uma relação específica, né? Ele só vai perceber aquele neurotransmissor que costuma funcionar ali, não percebe outros, se não tiver um receptor específico. Isso é uma questão importante, tá? Então, é isso que eu queria falar da farmacologia. Acabou o sistema nervoso. Vou só finalizar a gravação.